Ana Lúcia Alves de Oliveira, estou fazendo Pedagogia à Distância pela Facol. Esse vídeo é para o estágio supervisionado, referente ao plano de aula para as séries iniciais. O conteúdo a ser trabalhado hoje é geometria, o tema é formas de figuras congruentes e não congruentes. A disciplina é matemática, do terceiro ano do ensino fundamental. Para dar início à aula, eu vou apresentar para vocês um quebra-cabeça chinês chamado Tangram, que é esse daqui, que eu trouxe para vocês em formato de madeira. Esse é o Tangram. Agora eu vou contar a história do Tangram. Diz a lenda que há muito tempo atrás, o imperador da China contratou um artista muito renomado e pediu a ele que desse uma volta pela China e retratasse as belezas que tinha pela China. E para isso, ele recebeu uma prancha de cerâmica e ele deveria retratar tudo de bonito que ele visse pela frente na prancha. E o artista saiu e andou pela China toda e tropeçou e deixou cair a prancha. E ela se quebrou em 7 pedaços, em 7 formas geométricas. E o artista andou e pensou, e agora, como que eu vou apresentar para o imperador? E ele foi tentar montar o quebra-cabeça e apareceu várias figuras. Figuras de pássaros, de gato, de cachorro. E assim ele pôde apresentar para o rei o que é de mais bonito que ele havia visto pelo caminho. Agora nós vamos falar sobre as figuras congruentes e não congruentes. O que são figuras congruentes? Congruentes são as figuras planas, espaciais, que têm a mesma forma, o mesmo tamanho, tem o mesmo ângulo, tem a mesma medida. Observem que aqui no Tangram nós temos várias peças. Nós temos aqui o triângulo, temos 2 triângulos menores. Se eu pegar um triângulo e sobrepor no outro, vejam que eles ficaram do mesmo tamanho. Então esses 2 triângulozinhos, eles são congruentes, porque tem o mesmo tamanho, a mesma medida e a mesma forma. Agora esses 2 triângulos maiores, se eu sobrepor um com o outro, vejam que eles ficaram iguais. Então eles são figuras congruentes. Se eu pegar esse triângulo menor com esse maior, se eu sobrepor, veja, sobrou espaço. Então essas 2 figuras geométricas, elas não são congruentes, porque não têm o mesmo tamanho, não tem a mesma medida, não tem a mesma forma. Se eu colocar um triângulo e um quadrado, veja que são totalmente diferentes. Veja, eles não têm a mesma medida, nem o mesmo tamanho, nem a mesma forma. Então, figuras congruentes e não congruentes são basicamente isso, são figuras que têm a mesma medida, mesmo tamanho, mesmo ângulo. Com o Tangram fica fácil da gente observar isso. Agora, como atividade, vocês vão receber uma folha que está desenhado o Tangram nela. Vocês irão recortar as partes, pintar e vão formar figuras. E vão pregar no mural que vai estar exposto para todos os alunos verem. Por exemplo, eu vou montar uma imagem utilizando o Tangram. Vou fazer uma imagem de um gato, por exemplo. Vou utilizar todas as peças do Tangram. As 7 peças. Aí vocês podem fazer utilizando 3 peças, somente as peças congruentes, somente as peças não congruentes. Veja, olha só. Essa aqui é uma figura de um gato. A gente pode fazer várias figuras
utilizando o Tangram. Espero que vocês tenham aprendido com essa aula o que são figuras congruentes e o que são figuras não congruentes. Então, até a próxima aula.